É uma alegria muito grande a gente estar gravando esse 13º CD e DVD ao vivo. Quando a gente olha para trás e lembra da nossa história, o Diante do Trono começou em 98, somos membros da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, no Brasil, e é a nossa casa, é a nossa família. E muita gente me pergunta se quando a gente começou a gente imaginava que Deus ia nos dar um crescimento tão grande. Com certeza não imaginávamos. Era realmente o registro da nossa vida ali, do nosso louvor a Deus, da nossa devoção ao nosso Deus dentro da nossa igreja local. E eram músicos já que tocavam na igreja, cantores de alguns grupos, nós nos reunimos e foi muito lindo ver a explosão que Deus deu ao nosso ministério logo no primeiro CD, que dá nome ao nosso grupo, o CD chama-se Diante do Trono. Ele começou a ser cantado por todas as igrejas no país inteiro e a gente teve que fazer mais e mais cópias e profissionalizar a nossa distribuição. Montamos a nossa empresa que durante tantos anos trabalhou distribuindo CDs, DVDs para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro e realmente é uma história linda da fidelidade de Deus, pegando gente tão comum, tão normal, tão simples como a gente e nos levantando, nos dando uma voz de influência. Eu me lembro que no ano de 2001, algo muito especial aconteceu. Foi um marco muito forte no nosso ministério, quando Deus me disse que a gente deveria começar a fazer ajuntamentos em toda a nação. E a gente deveria convocar o povo de Deus para orar pelo Brasil e juntar, adoração e intercessão. E a partir daí tem sido eventos realmente maravilhosos, com grandes multidões. Já estivemos com mais de 2 milhões de pessoas numa noite só reunidas para orar pelo Brasil, pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação e adorar, entronizar o Senhor na nossa terra. É maravilhoso, a gente olha para trás, a gente tem muitos testemunhos de transformação das vidas que têm sido alcançadas pelas canções, através de um CD, de um DVD, através dos eventos em que elas participam, mas também transformação da nossa terra, da nossa cultura, do nosso povo. São muitas vitórias. Depois de alguns anos, Deus nos deu também o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, em que a gente tem uma nova geração sendo treinada aqui com a gente, uma escola que forma pessoas que querem se dedicar no Ministério de Louvor e também missionários. E é maravilhoso a gente ver a continuação do nosso chamado, do nosso ministério, nessa juventude que vem por aí. E a gente também tem sido fiel ao chamado de Deus que lá no início colocou no nosso coração que a gente deveria ser um ministério missionário. E muita gente sabe disso. Nós temos um trabalho na Índia com a recuperação de meninas antes na prostituição e as pessoas me perguntam como é que tá o Projeto Índia. Eu tenho muita alegria em dizer que continua firme. Hoje são 5 casas. O Senhor tem dado crescimento, o Senhor tem abençoado as meninas e nós como grupo, desde o primeiro CD, a gente continua fielmente honrando ao Senhor, ofertando para missões e muitos outros projetos, se eu fosse contar tudo que o Senhor tem nos dado a graça de fazer nesses anos, não ia dar para caber nesse DVD, porque o Senhor tem nos dado a alegria de viajar pelo mundo inteiro, de investir nas nações menos evangelizadas e levar mesmo a mensagem do Evangelho de diversas maneiras. É um privilégio ser líder do Diante do Trono, trabalhar com uma equipe tão maravilhosa, tão dedicada e tão fiel ao chamado de Deus na vida de cada um, que faz da gente esse corpo, essa família, esse ministério que eu tenho orgulho, eu tenho honra de dizer que eu faço parte do Diante do Trono já há 13 anos. Em todas as gerações. Eu me lembro quando o convite para a gente ir a Barretos chegou. Eu me alegrei demais. O Sérgio, o Júnior, a Zenete fizeram questão de fazer uma reunião comigo especial para contar sobre este convite, porque eles queriam ver minha reação. Eles sabiam da minha alegria por ver Deus abrindo as portas e
fazer com que o nosso chamado se realize. Ele mesmo é quem pode cumprir as promessas dele nas nossas vidas. E há algum tempo Deus tem colocado no meu coração que a gente deve perseguir os lugares de festa do Brasil e nesses locais fazermos uma festa para Ele, entronizar o Senhor nos nossos louvores, profetizando vida para o povo brasileiro, a redenção da nossa terra, lavar a nossa nação com as nossas lágrimas de intercessão. Enfim, esses locais de festa, eles são estratégicos, eles são muito importantes. E nós recebemos o convite do Conselho de Pastores de Barretos e logo, a minha equipe aí pôde perceber, deve ser Deus abrindo uma grande porta para a gravação desse ano. E realmente, as porteiras, foram escancaradas e os pastores ficaram muito felizes quando a gente compartilhou que a gente não iria lá só para fazer um evento, mas sim a grande gravação anual que a gente faz, que mobiliza muita oração, mobiliza a Igreja do Brasil de uma forma geral. No dia 17 de julho deste ano, você vai estar em Barretos com uma multidão, porque nós teremos esta banda lá gravando ao vivo o novo DVD. E nós tivemos realmente um mover de Deus em Barretos. A prefeitura da cidade, eles assim nos serviram, eles nos receberam com muito carinho, nos dando todo o apoio que a gente precisava. Outra grande bênção foi a parceria do Hospital de Câncer, que é uma instituição muito reconhecida, com muita credibilidade ali de Barretos, para onde vão pessoas do Brasil inteiro ser tratadas desta doença. Estamos fazendo uma visita aqui no Hospital de Câncer de Barretos. É a minha segunda vez. Algumas semanas antes da gravação, estive aqui numa reunião com pastores, líderes espirituais de toda a região, e foi a minha primeira oportunidade de pisar, de conhecer aqui o hospital, de orar por alguns pacientes. Eu fui muito tocada, muito marcada, e eu falei, eu quero ir antes da gravação com tempo para poder visitar novamente, trazer o Gustavo, andar por esses corredores e outra vez abençoar vidas com as quais eu pudesse me encontrar. Eu estou muito feliz de poder voltar aqui e muito, muito grata a Deus por ter aberto a porta para que, em parceria com todas as instituições, a Prefeitura, o Parque do Peão, todo mundo que está ajudando nessa gravação, nós pudéssemos abençoar o Hospital de Câncer de Barretos. E é uma instituição que tem altíssimo nível, de qualidade e precisa de doação, de recursos, porque eles não conseguem cobrir todas as despesas só com o que o SUS passa para eles. Então nós pudemos unir também esse grande ajuntamento que a gente ia fazer com essa causa tão maravilhosa de ajudar o Hospital de Câncer, de divulgar o Hospital de Câncer, de levar para o público evangélico essa grande oportunidade de ser sal, de ser luz, de influenciar a sociedade com o amor de Cristo que está em nós. Esse é um dos momentos mais especiais para mim na visita do hospital, que é poder conhecer as crianças que estão internadas, as famílias, e poder orar com elas. A gente não pode mostrar, mas eu quero transmitir nesse momento a minha emoção e a minha gratidão por essa oportunidade de poder cantar para essas crianças, cantar para os pais, para as mães, para os acompanhantes e profetizar vida, pedir a Deus que acrescente anos e anos de vida e que Ele levante esses pacientes, essas crianças doentes, Ele levante essas pessoas com um testemunho de cura, um testemunho de bênção. E a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pede isso crendo que Deus é poderoso para fazer. E a gente também pede que no meio dessa luta, no meio desse furacão que essas famílias estão vivendo, que elas possam conhecer o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Ele está bem perto daqueles que sofrem. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A gente, em cada quarto, cada leito que a gente visitou, a gente ora para que no meio disso tudo eles possam conhecer o amor de Deus e possam saber que Deus está bem perto deles. Respirar fundo e seguir em frente. Além de nós podemos fazer doações financeiras, nós também podemos mobilizar o povo ali do dia da gravação para doar sangue, para fazer o cadastro para doação de medula óssea, que é algo muito importante.
E às vezes uma pessoa, tudo que ela precisa é de um doador compatível para que ela não venha morrer com um problema de câncer na medula, uma leucemia. E nós pudemos então cadastrar milhares e milhares de doadores e pedimos a Deus que ali não apenas sejam doadores, mas sejam doadores compatíveis. Essa oportunidade de nos unirmos à causa do Hospital de Câncer, eu acredito que ela também abriu muitas portas para a gente em Barretos. O local ideal para a gente fazer a grande festa do Diante do Trono para o Senhor Jesus era a arena do Parque do Peão. Mas aquele local nunca tinha tido uma festa totalmente evangélica. E é um clube independente, uma infraestrutura maravilhosa, mas Deus abriu o coração deles e eles quiseram somar, eles fazem de tudo também para ajudar o hospital e eles escancararam as porteiras para a gente. Foi muito especial ver Deus movendo o coração das pessoas, muita gente que às vezes tinha preconceitos, não sabia como seria um evento evangélico. Poxa, tudo caiu por terra e a gente teve muito apoio, a gente teve assim um abraço da cidade para receber o nosso evento. E a festa aconteceu na grande arena, num dos lugares mais importantes de festa do nosso Brasil, aonde dessa vez foi a festa do cristão, né? Não foi a festa do peão. Foi muito lindo, muito lindo. A gente entrar na cidade, a gente começou a orar e buscar de Deus estratégia. Como conquistar aquela terra, como conseguir que as porteiras, que as portas se abrissem, como realmente ver acontecer. O que começa com um sonho, começa com um convite, começa com um sonho. E nós fizemos com a pastora Zenete, o Ministério de Intercessão aqui de nossa igreja, uma busca mesmo específica das estratégias espirituais para esta gravação. Depois de 21 dias de jejum de Daniel, um jejum de legumes, verduras, foi revelado mesmo pelo Senhor que nós deveríamos fazer 70 dias de consagração coletiva. E foi assim, tocado o chofar, a trombeta. E gente do Brasil inteiro que já acompanha as nossas gravações, que se une a gente, se une a nós em todas as consagrações a cada ano, essa rede de oração, essa rede de intercessão entrou então em 70 dias de jejum parcial e de leitura e proclamação de uma palavra específica sobre Barretos para cada dia. O grupo também entrou participando desta consagração e foi também trazida ao nosso coração 12 fortalezas específicas daquela região do país pelas quais nós deveríamos estar orando e clamando ao Senhor. Então, nos últimos 12 dias antes da gravação, cada dia representando uma fortaleza, as igrejas de Barretos, que também foi um mover lindo de unidade, de comunhão, como a gente nunca tinha visto antes. As igrejas de Barretos se revezaram e se encontraram na própria arena. A cada noite não tinha menos de 100 pessoas. E ali eles já estavam orando ao Senhor, clamando ao Senhor por aquele grande dia, abençoando a cidade. E no dia mesmo da gravação, foi feito um palco paralelo em que vários grupos da cidade e região se revezaram. Os pastores, a liderança espiritual ali esteve orando, abençoando, e realmente foi um momento muito especial de unidade, declaração de comunhão, de unidade da Igreja do Senhor Jesus, e culminou na hora de começar a gravação. Aliás, não posso esquecer que depois a gente voltou para agradecer, né? Uma semana ainda depois da gravação, nós continuamos declarando a palavra e foi feito um outro culto com os intercessores na arena, porque a gente não pode esquecer de agradecer. Pensar como tudo começa tão pequeno, com um sonho, com um convite, Deus faz tantas coisas lindas, faz tudo tão grande, levanta pessoas. Ele fez acontecer. A gente está muito, muito feliz. Um projeto como esse não é feito da noite para o dia, né? Eu me lembro
de quando as primeiras canções começaram a nascer. E esse projeto realmente é muito especial para mim, porque outra vez as músicas fazem parte da minha vida, da minha experiência, do meu dia a dia. E as canções nasceram nesse tempo tão peculiar, porque eu, meu esposo, os meus filhos estamos morando fora do Brasil durante um tempo. E a gente em breve volta, mas exatamente nesse tempo que antecedeu o Barretos, eu estava fora do Brasil e com muita saudade, passando pelo período de adaptação, né? Estar longe do Brasil não é fácil. A gente tem amigos, família, a nossa casa na nossa nação. E eu me lembro de acordar de manhã, às vezes, com tão pouca motivação para viver o dia. E logo de manhã eu cantei, Senhor, eu te louvo apesar de circunstâncias, eu te louvo apesar do que eu estou sentindo, eu te louvo porque o Senhor é digno, eu te louvo por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. E a música tema desse CD eu não podia sequer imaginar que ia ser uma das músicas que eu fiz numa dessas manhãs. Ali, na minha cozinha, na beira do fogão, cuidando da minha família. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. E escolher cantar Aleluia tem sido mesmo o desafio da minha vida nesses últimos tempos. E eu acredito que esse tema percorre todo o CD. A música Glória também, uma música muito marcante para mim na fase de composição, porque o mundo tem passado por tantos desastres. No Brasil mesmo, nós perdemos alguns irmãos em Cristo, pessoas tão queridas naquele desabamento que aconteceu ali no Rio de Janeiro. E mexeu muito comigo, eu fiquei bem abatida e eu comecei a orar por aquelas famílias que perderam pessoas amadas e eu comecei a me lembrar de Jó, como ele adorou o Senhor no meio de calamidades. Foi assim que essa música nasceu e tantas outras, né, nasceram com experiências marcantes que eu tive. O Diante do Trono fez uma viagem para a Itália. Para mim, é o cumprimento do nosso chamado, estar nos confins da terra, ministrando para o povo da terra, cantando em outra língua. Isso é maravilhoso. Eu me sinto no meu destino, no lugar final onde o Senhor quer nos levar. E nós tivemos um impacto de um vulcão que impedia a nossa volta para casa. O grupo voltar para o Brasil foi um milagre, como Deus abençoou, abriu as portas. E eu acabei ficando 9 dias ali na Itália. Mas Deus é tão bom, preparou uma casa com uma família da nossa igreja que está ali. E eles foram muito carinhosos comigo, com meu bebezinho, Benjamin. E depois eu entendi o cuidado do Senhor ali pelas madrugadas. Num lugar diferente, um lugar tão lindo, tão agradável, o Senhor me deu tantas músicas desse CD. E eu fico impressionada como que canções que nasceram de situações difíceis, de lágrimas, como essas canções fizeram um CD tão alegre. É um agir de Deus, sabe? Da nossa fraqueza, tirando força, da nossa necessidade, despertando a fé, despertando a esperança. E o CD termina trazendo essa mensagem de esperança, da vinda do Senhor. A promessa da sua vinda, né? Cantando o Apocalipse, uma música que tem marcado o mundo inteiro nos nossos dias, esta canção do Apocalipse. E há tanto tempo a gente não gravava uma versão, né, de outra pessoa, mas eu senti claramente que nesse meu tempo fora do Brasil, esta música que tem me marcado tanto ali, eu deveria trazê-la para o Brasil com esta linda mensagem de que a volta do Senhor, o mundo, os acontecimentos, mostra mesmo que ela não demora. Ele vem sem demora.
Esse CD também tem muitas coisas diferentes, muitas coisas novas que a gente nunca fez. Quando o Senhor começou a me trazer essas ideias, eu fiquei um pouco receosa, mas eu tive a coragem e ao acontecer as coisas eu fiquei muito feliz, porque realmente a gente foi firme, batalhou e Deus moveu as pessoas e aconteceu. Uma das coisas foi o oleiro. Outra ideia diferente que veio foi, ao introduzir o Apocalipse, esse encerramento do projeto com a volta do Senhor, ao invés de ter uma pregação, uma palavra sobre isso, veio ao meu coração, lendo o Apocalipse ali, o livro, me inspirando, veio que aquele texto pudesse ser narrado. E eu me lembrei do pastor Cornélio, que é também de Lagoinha, e já tem esse dom. Ele memoriza as escrituras, ele dá curso sobre a memorização das escrituras. Ele também, assim como o oleiro, ele já era ungido para isso. Não é um ator que decorou falas, mas ele já tem essa unção. E foi um dos momentos maravilhosos da nossa gravação, quando ele entrou representando o apóstolo João e declarou por mais de 20 minutos alguns textos de Apocalipse. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinados numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Outra coisa especial foi a participação do pastor Ludmila. Para mim, a coroação da nossa amizade, mostrar publicamente a obra que Deus tem feito na nossa vida através dos anos, o nosso relacionamento sendo construído. Ela tem sido mais do que uma irmã, né? A palavra diz amigos mais chegados que irmãos. Ela me visitou nos Estados Unidos, esteve ali, né, me consolando, me ajudando a cuidar dos meninos, curtindo comigo um tempo. E não tinha pessoa melhor para ser um dueto comigo do que a pastora Ludmila Ferri. E quando ela foi ministrar, eu acredito que fechou esse momento de cura. Ela realmente liberou palavras muito ungidas de cura que vieram encerrar aquele momento bem no meio do CD, bem no meio do projeto, que trouxe cura aos nossos corações. E a gente fez um clipe lindo, foi algo novo também. O Thiago, que é diretor de vídeo, preparou todo o roteiro e com uma equipe maravilhosa, todo mundo com coração voluntário. A gente fez um clipe que superou as nossas expectativas, e a pastora Ludmila está ali representando o Espírito Santo, que quantas vezes, né,
usa a nossa boca, usa um telefonema, usa um presente, usa uma visita para abençoar alguém. E se pessoalmente a gente não pode estar, a gente pode estar em oração e as coisas acontecem. As pessoas são tocadas através da nossa intercessão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nunca, nunca, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca, nunca, nunca pare de adorar. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós peso de glória. Por isso nós não desanimamos. Eu acho que a equipe de produção que Deus trouxe para o Diante do Trono é a melhor que existe. Poxa, são corações tão fiéis, sabe? Corações tão dedicados. O Júnior, que vai à nossa frente, não sei quantas vezes ele esteve em Barretos e lida com toda a parte de papéis e muitas vezes enfrenta reuniões difíceis, está ali batendo na porta de pessoas, ajudando, né, a levantar muitas vezes recursos, parceiros. E como Deus nos deu pessoas fiéis, assim como o Júnior, outros que trabalham nessa pré-produção e não aparecem, mas sem eles não aconteceria. Temos o André Espíndola, ele que é responsável também pela produção, contratação de todo o pessoal, palco, som, luz, o próprio Semer que faz o cenário, tudo isso é coordenado pelo André e ele é tão excelente em tudo que ele faz. Eu me lembro que ele contou uma vez que, ainda novinho, Deus deu uma palavra profética para ele que ele estaria no meio de uma grande multidão fazendo o som. E hoje, quando a gente vê ali o André no meio da casa, no meio do estádio, no meio da arena, fazendo o som, eu sempre me lembro desta profecia. É o chamado de Deus na vida do André, ele tem feito isso com tanto carinho, com tanto zelo, aguentado também muita coisa, porque eles vão muitos dias antes do evento acontecer, eles estão ali montando, às vezes virando noite, né, lidando com muitas equipes que fazem a coisa acontecer. Nós temos o Thiago Espíndola, que trabalha com toda a coordenação do vídeo. Esse ano, tudo em high definition, tudo com mais alta qualidade. E a equipe maravilhosa coordenada pelo Thiago. Depois que a gente grava, ainda vem muito trabalho de edição para que o DVD fique tão bonito e a gente possa transmitir o mais importante, a essência daquilo que aconteceu no dia. Então o Thiago faz um trabalho maravilhoso. Tem o Robinho, que trabalhou ali toda a coordenação do palco, mas também e principalmente ensaiando o grande coral, que foi uma estratégia que Deus nos deu alguns anos atrás, e eles ficam bem na frente do palco cantando todas as músicas e participando, né, com mais intensidade, orando durante toda a semana, ensaiando ali mesmo em Barretos. Eu realmente não conseguiria citar todo mundo. É uma equipe linda que Deus levanta de tempo integral no Diante do Trono, e outros que vêm, né, para as gravações, como o Alessandro da Luz, que a gente já considera parte da nossa equipe também, o Randy Adams, que veio lá do Texas, né, lá dos Estados Unidos, para esta gravação mais uma vez. É tão lindo ver o Randy curtindo, mandando notícia para todo mundo que ele conhece sobre o mover de Deus aqui no Brasil, que é algo tão lindo que ele, né, não tem visto em outros lugares, e ele nos encoraja tanto. Eu sei que ali em Barretos, Deus levantou muitas pessoas com coração para nos ajudar. Pequenas coisas foram feitas, grandes coisas foram feitas, e só mesmo Deus para mover o coração das pessoas. Muitas doações, muitos patrocínios, muitas parcerias, e só Deus mesmo. A obra é dele
E Ele faz, né? Tem até uma música antiga que eu conheço, né? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Barretos aconteceu porque, mais uma vez, o Senhor, dele vem o querer, dele vem o efetuar, o Senhor fez. É uma alegria muito grande a gente estar gravando esse 13º CD e DVD ao vivo. Quando a gente olha para trás e lembra da nossa história, o Diante do Trono começou em 98, somos membros da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, no Brasil, e é a nossa casa, é a nossa família. E muita gente me pergunta se quando a gente começou a gente imaginava que Deus ia nos dar um crescimento tão grande. Com certeza não imaginávamos. Era realmente o registro da nossa vida ali, do nosso louvor a Deus, da nossa devoção ao nosso Deus dentro da nossa igreja local. E eram músicos já que tocavam na igreja, cantores de alguns grupos, nós nos reunimos e foi muito lindo ver a explosão que Deus deu ao nosso ministério logo no primeiro CD, que dá nome ao nosso grupo, o CD chama-se Diante do Trono. Ele começou a ser cantado por todas as igrejas no país inteiro e a gente teve que fazer mais e mais cópias e profissionalizar a nossa distribuição. Montamos a nossa empresa que durante tantos anos trabalhou distribuindo CDs, DVDs para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro e realmente é uma história linda da fidelidade de Deus, pegando gente tão comum, tão normal, tão simples como a gente e nos levantando, nos dando uma voz de influência. Eu me lembro que no ano de 2001, algo muito especial aconteceu. Foi um marco muito forte no nosso ministério, quando Deus me disse que a gente deveria começar a fazer ajuntamentos em toda a nação. E a gente deveria convocar o povo de Deus para orar pelo Brasil e juntar, né? Adoração e intercessão. E a partir daí tem sido eventos realmente maravilhosos, com grandes multidões. Já estivemos com mais de 2 milhões de pessoas numa noite só reunidas para orar pelo Brasil, pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação e adorar, entronizar o Senhor na nossa terra. É maravilhoso, a gente olha para trás, a gente tem muitos testemunhos de transformação das vidas que têm sido alcançadas pelas canções, né? Através de um CD, de um DVD, através dos eventos em que elas participam, mas também transformação da nossa terra, da nossa cultura, do nosso povo. São muitas vitórias. Depois de alguns anos, Deus nos deu também o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, em que a gente tem uma nova geração sendo treinada aqui com a gente, uma escola que forma pessoas que querem se dedicar no Ministério de Louvor e também missionários. E é maravilhoso a gente ver a continuação do nosso chamado, do nosso ministério, nessa juventude que vem por aí. E a gente também tem sido fiel ao chamado de Deus que lá no início colocou no nosso coração que a gente deveria ser um ministério missionário. E muita gente sabe disso. Nós temos um trabalho na Índia com a recuperação de meninas antes na prostituição e as pessoas me perguntam como é que tá o Projeto Índia. Eu tenho muita alegria em dizer que continua firme. Hoje são 5 casas. O Senhor tem dado crescimento, o Senhor tem abençoado as meninas e nós como grupo, desde o primeiro CD, a gente continua fielmente honrando ao Senhor, ofertando para missões e muitos outros projetos, né? Se eu fosse contar tudo que o Senhor tem nos dado a graça de fazer nesses anos, não ia dar para caber nesse DVD, porque o Senhor tem nos dado a alegria de viajar pelo mundo inteiro, de investir nas nações menos evangelizadas e levar mesmo a mensagem do Evangelho de diversas maneiras. É um privilégio ser líder do Diante do Trono, trabalhar com uma equipe tão maravilhosa, tão dedicada e tão fiel ao chamado de Deus na vida de cada um, que faz da gente esse corpo
essa família, esse ministério que eu tenho orgulho, eu tenho honra de dizer que eu faço parte do Diante do Trono já aí há 13 anos. Em todas as gerações, aleluia. Eu me lembro quando o convite para a gente ir a Barretos chegou. Eu me alegrei demais. O Sérgio, o Júnior, a Zenete fizeram questão de fazer uma reunião comigo especial para contar sobre este convite, porque eles queriam ver minha reação. Eles sabiam da minha alegria por ver Deus abrindo as portas e fazer com que o nosso chamado se realize. Ele mesmo é quem pode cumprir as promessas dele nas nossas vidas. E há algum tempo Deus tem colocado no meu coração que a gente deve perseguir os lugares de festa do Brasil e nesses locais fazermos uma festa para Ele, entronizar o Senhor nos nossos louvores, profetizando vida para o povo brasileiro, a redenção da nossa terra, lavar a nossa nação com as nossas lágrimas de intercessão. Enfim, esses locais de festa, eles são estratégicos, eles são muito importantes. E nós recebemos o convite do Conselho de Pastores de Barretos e logo, a minha equipe aí pôde perceber, deve ser Deus abrindo uma grande porta para a gravação desse ano. E realmente, as porteiras, foram escancaradas e os pastores ficaram muito felizes quando a gente compartilhou que a gente não iria lá só para fazer um evento, mas sim a grande gravação anual que a gente faz, que mobiliza muita oração, mobiliza a Igreja do Brasil de uma forma geral. No dia 17 de julho deste ano, você vai estar em Barretos com uma multidão, porque nós teremos esta banda lá gravando ao vivo o novo DVD. E nós tivemos realmente um mover de Deus em Barretos. A prefeitura da cidade, eles assim nos serviram, eles nos receberam com muito carinho, nos dando todo o apoio que a gente precisava. Outra grande bênção foi a parceria do Hospital de Câncer, que é uma instituição muito reconhecida, com muita credibilidade ali de Barretos, para onde vão pessoas do Brasil inteiro ser tratadas desta doença. Estamos fazendo uma visita aqui no Hospital de Câncer de Barretos. É a minha segunda vez. Algumas semanas antes da gravação, eu estive aqui numa reunião com pastores, líderes espirituais de toda a região, e foi a minha primeira oportunidade de pisar, de conhecer aqui o hospital, de orar por alguns pacientes. Eu fui muito tocada, muito marcada, e eu falei, eu quero ir antes da gravação com tempo para poder visitar novamente, trazer o Gustavo, andar por esses corredores e outra vez abençoar vidas com as quais eu pudesse me encontrar. Eu estou muito feliz de poder voltar aqui e muito, muito grata a Deus por ter aberto a porta para que, em parceria com todas as instituições, a Prefeitura, o Parque do Peão, todo mundo que está ajudando nessa gravação, nós pudéssemos abençoar o Hospital de Câncer de Barretos. E é uma instituição que tem altíssimo nível, de qualidade e precisa de doação, de recursos, porque eles não conseguem cobrir todas as despesas só com o que o SUS passa para eles. Então nós pudemos unir também esse grande ajuntamento que a gente ia fazer com essa causa tão maravilhosa de ajudar o Hospital de Câncer, de divulgar o Hospital de Câncer, de levar para o público evangélico essa grande oportunidade de ser sal, de ser luz, de influenciar a sociedade com o amor de Cristo que está em nós. Esse é um dos momentos mais especiais para mim na visita do hospital, que é poder conhecer as crianças que estão internadas, as famílias, e poder orar com elas. A gente não pode mostrar, mas eu quero transmitir nesse momento a minha emoção e a minha gratidão por essa oportunidade de poder cantar para essas crianças, cantar para os pais, para as mães, para os acompanhantes e profetizar vida, pedir a Deus que acrescente anos e anos de vida e que Ele levante esses pacientes, essas crianças doentes, Ele levante essas pessoas com um testemunho de cura, um testemunho de bênção. E a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pede isso crendo que Deus é poderoso para fazer. E a gente também pede que no meio dessa luta, no meio desse furacão que essas famílias estão vivendo,
que elas possam conhecer o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Ele está bem perto daqueles que sofrem. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A gente, em cada quarto, cada leito que a gente visitou, a gente ora para que no meio disso tudo eles possam conhecer o amor de Deus e possam saber que Deus está bem perto deles. Respirar fundo e seguir em frente. Além de nós podemos fazer doações financeiras, nós também podemos mobilizar o povo ali do dia da gravação para doar sangue, para fazer o cadastro para doação de medula óssea, que é algo muito importante. E às vezes uma pessoa, tudo que ela precisa é de um doador compatível para que ela não venha morrer com um problema de câncer na medula, uma leucemia. E nós podemos então cadastrar milhares e milhares de doadores e pedimos a Deus que ali não apenas sejam doadores, mas sejam doadores compatíveis. Essa oportunidade de nos unirmos à causa do Hospital de Câncer, eu acredito que ela também abriu muitas portas para a gente em Barretos. O local ideal para a gente fazer a grande festa do Diante do Trono para o Senhor Jesus era a arena do Parque do Peão. Mas aquele local nunca tinha tido uma festa totalmente evangélica. E é um clube independente, uma infraestrutura maravilhosa, mas Deus abriu o coração deles e eles quiseram somar, eles fazem de tudo também para ajudar o hospital e eles escancararam as porteiras para a gente. Foi muito especial ver Deus movendo o coração das pessoas, muita gente que às vezes tinha preconceitos, não sabia como seria um evento evangélico. Poxa, tudo caiu por terra e a gente teve muito apoio, a gente teve assim um abraço da cidade para receber o nosso evento. E a festa aconteceu na grande arena, num dos lugares mais importantes de festa do nosso Brasil, aonde dessa vez foi a festa do cristão, não foi a festa do peão. Foi muito lindo, muito lindo. Pra gente entrar na cidade, a gente começou a orar e buscar de Deus estratégia. Como conquistar aquela terra, como conseguir que as porteiras, que as portas se abrissem, como realmente ver acontecer o que começa com um sonho, começa com um convite, começa com um sonho. E nós fizemos com a pastora Zenete, o Ministério de Intercessão aqui de nossa igreja, uma busca mesmo específica das estratégias espirituais para esta gravação. Depois de 21 dias de jejum de Daniel, um jejum de legumes, verduras, foi revelado mesmo pelo Senhor que nós deveríamos fazer 70 dias de consagração coletiva. E foi assim, tocado o chofar, a trombeta. E gente do Brasil inteiro que já acompanha as nossas gravações, que se une a gente, se une a nós em todas as consagrações a cada ano, essa rede de oração, essa rede de intercessão entrou então em 70 dias de jejum parcial e de leitura e proclamação de uma palavra específica sobre Barretos para cada dia. O grupo também entrou participando desta consagração e foi também trazida ao nosso coração 12 fortalezas específicas daquela região do país pelas quais nós deveríamos estar orando e clamando ao Senhor. Então, nos últimos 12 dias antes da gravação, cada dia representando uma fortaleza, as igrejas de Barretos, que também foi um mover lindo de unidade, de comunhão, como a gente nunca tinha visto antes. As igrejas de Barretos se revezaram e se encontraram na própria arena. A cada noite não tinha menos de 100 pessoas. E ali eles já estavam orando ao Senhor, clamando ao Senhor por aquele grande dia, abençoando a cidade. E no dia mesmo da gravação, foi feito um palco paralelo em que vários grupos da cidade e região se revezaram, os pastores, a liderança espiritual ali esteve orando, abençoando, e realmente foi um momento muito especial de unidade, declaração de comunhão, de unidade da Igreja do Senhor Jesus, e culminou na hora de começar a gravação. Aliás, não posso esquecer que depois a gente voltou para agradecer, Uma semana ainda depois da gravação, nós continuamos declarando a palavra e foi feito um outro culto com os intercessores na arena, porque a gente não pode esquecer de agradecer.
pensar como tudo começa tão pequeno, com um sonho, com um convite, e Deus faz tantas coisas lindas, faz tudo tão grande, levanta pessoas. Ele fez acontecer. A gente está muito, muito feliz. Um projeto como esse não é feito da noite para o dia, né? Eu me lembro de quando as primeiras canções começaram a nascer, e esse projeto realmente é muito especial para mim, porque outra vez as músicas fazem parte da minha vida, da minha experiência, do meu dia a dia. E as canções nasceram nesse tempo tão peculiar, porque eu, meu esposo, os meus filhos estamos morando fora do Brasil durante um tempo, e a gente em breve volta, mas exatamente nesse tempo que antecedeu Barretos, eu estava fora do Brasil e com muita saudade, passando pelo período de adaptação, né? Estar longe do Brasil não é fácil. A gente tem amigos, família, a nossa casa na nossa nação. E eu me lembro de acordar de manhã, às vezes, com tão pouca motivação para viver o dia. E logo de manhã eu cantei, Senhor, eu te louvo apesar de circunstâncias, eu te louvo apesar do que eu estou sentindo, eu te louvo porque o Senhor é digno, eu te louvo por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. E a música tema desse CD eu não podia sequer imaginar que ia ser uma das músicas que eu fiz numa dessas manhãs. Ali, na minha cozinha, na beira do fogão, cuidando da minha família. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. E escolher cantar Aleluia tem sido mesmo o desafio da minha vida nesses últimos tempos. E eu acredito que esse tema percorre todo o CD. A música Glória também, uma música muito marcante para mim na fase de composição, porque o mundo tem passado por tantos desastres. No Brasil mesmo, nós perdemos alguns irmãos em Cristo, pessoas tão queridas naquele desabamento que aconteceu ali no Rio de Janeiro. E mexeu muito comigo, eu fiquei bem abatida. E eu comecei a orar por aquelas famílias que perderam pessoas amadas. E eu comecei a me lembrar de Jó, como ele adorou o Senhor no meio de calamidades. Foi assim que essa música nasceu. E tantas outras, né, nasceram com experiências marcantes que eu tive. O Diante do Trono fez uma viagem para a Itália. Para mim, é o cumprimento do nosso chamado, estar nos confins da terra, ministrando para o povo da terra, cantando em outra língua. Isso é maravilhoso. Eu me sinto no meu destino, no lugar final onde o Senhor quer nos levar. E nós tivemos um impacto de um vulcão que impedia a nossa volta para casa. O grupo voltar para o Brasil foi um milagre, como Deus abençoou, abriu as portas. E eu acabei ficando 9 dias ali na Itália. Mas Deus é tão bom, preparou uma casa com uma família da nossa igreja que está ali. E eles foram muito carinhosos comigo, com meu bebezinho, Benjamin. E depois eu entendi o cuidado do Senhor ali pelas madrugadas. Num lugar diferente, um lugar tão lindo, tão agradável, o Senhor me deu tantas músicas desse CD. E eu fico impressionada como que canções que nasceram de situações difíceis, de lágrimas, como essas canções fizeram um CD tão alegre. É um agir de Deus, sabe? Da nossa fraqueza, tirando força, da nossa necessidade, despertando a fé, despertando a esperança. E o CD termina trazendo essa mensagem de esperança, da vinda do Senhor. A promessa da sua vinda, né? Cantando o Apocalipse, uma música que
tem marcado o mundo inteiro nos nossos dias, é esta canção do Apocalipse. E há tanto tempo a gente não gravava uma versão, né, de outra pessoa, mas eu senti claramente que nesse meu tempo fora do Brasil, esta música que tem me marcado tanto ali, eu deveria trazê-la para o Brasil com esta linda mensagem de que a volta do Senhor, o mundo, os acontecimentos, mostra mesmo que ela não demora. Ele vem sem demora. Esse CD também tem muitas coisas diferentes, muitas coisas novas que a gente nunca fez. Quando o Senhor começou a me trazer essas ideias, eu fiquei um pouco receosa, mas eu tive a coragem e ao acontecer as coisas eu fiquei muito feliz, porque realmente a gente foi firme, batalhou e Deus moveu as pessoas e aconteceu. Uma das coisas foi o Oleiro. A gente teve um congresso maravilhoso esse ano com a mensagem, né, da Casa do Oleiro, e a música tema do Oleiro está nesse CD e a gente queria ilustrar isso. Deus é o oleiro, a Bíblia diz que nós somos o barro nas suas mãos. E ver um homem representando Deus, colocando a mão no barro, amassando, moldando, desfazendo, fazendo de novo, eu acreditei que realmente ia demonstrar pra gente o agir de Deus na nossa vida, desfazendo muitas vezes as nossas estruturas, mas se Deus desfaz é para fazer algo novo, é para fazer algo mais bonito. E é o que eu estou vivendo e eu acredito que todo mundo pode se identificar com isso. E foi tão lindo como que a gente encontrou o oleiro na semana pertinho da gravação, em oração já há tanto tempo para Deus nos conduzir a um oleiro. Nós encontramos um pastor da igreja da Lagoinha, que é uma igreja muito grande, então a gente não conhece todo mundo pessoalmente, e ele já tem esse ministério, ele vai às igrejas trazendo a palavra sobre isso, tem a roda, ele tem uma olaria e realmente o pastor José Auxiliador, ele tem uma carinha boa para representar a Deus. Eu achei muito lindo o cuidado do Senhor trazendo este oleiro ali para o nosso palco. E ele disse que já estava orando por isso há muito tempo. Outra ideia diferente que veio foi, ao introduzir o Apocalipse, esse encerramento do projeto com a volta do Senhor, ao invés de ter uma pregação, uma palavra sobre isso, veio ao meu coração, lendo o Apocalipse ali, o livro, me inspirando, veio que aquele texto pudesse ser narrado. E eu me lembrei do pastor Cornélio, que é também de Lagoinha e já tem esse dom. Ele memoriza as escrituras, ele dá curso sobre a memorização das escrituras. Ele também, assim como o oleiro, ele já era ungido para isso. Não é um ator que decorou falas, mas ele já tem essa unção. E foi um dos momentos maravilhosos da nossa gravação, quando ele entrou representando o apóstolo João e declarou por mais de 20 minutos alguns textos de Apocalipse. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinados numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Outro elemento novo foi uma encenação que a gente fez com os vasos. Deus trouxe ao meu coração que haveria mesmo muita cura da nossa alma, cura das nossas lembranças, cura das nossas emoções, a restauração de Deus na nossa vida. E Deus começou a trazer ao meu coração algumas frases de pessoas que sofreram por diversos motivos. Não dava para representar todo o sofrimento do mundo, mas algumas frases específicas Deus trouxe ao meu coração. Foi muito marcante aqui no estúdio, quando a gente gravou as vozes, né? As pessoas do próprio grupo fizeram essas vozes representando as pessoas que sofreram. Algumas delas, assim, viveram também essas circunstâncias e foi muita emoção. Eles choravam muito no estúdio enquanto gravavam suas falas. A gente teve um sonho de revelação também de uma das pessoas do grupo exatamente sobre esse momento. Foi muito confirmador para mim e a gente já podia sentir. Enquanto a gente gravava as vozes, a gente já podia sentir que ia ser um momento muito marcante. Daí eu passei para a Bel, né, a encenação com os vasos, e no momento em que a fala trouxesse a dor, que o vaso fosse quebrado. Foi tão interessante que no dia da gravação, o único vaso que não se quebrantou foi o do religioso, e a gente acha que isso também não foi coincidência. Eu tinha até pensado em tirar isso na edição, mas agora eu vou deixar. Tão interessante, né? Que ele disse: eu caí, mas não se quebrantou. Deus guiou, conduziu também essa encenação e foi muito forte. Outra coisa especial foi a participação da pastora Ludmila. Para mim, a coroação da nossa amizade, mostrar publicamente a obra que Deus tem feito na nossa vida através dos anos, o nosso relacionamento sendo construído. Ela tem sido mais do que uma irmã, né? A palavra diz amigos mais chegados que irmãos. Ela me visitou nos Estados Unidos, esteve ali, né, me consolando, me ajudando a cuidar dos meninos, curtindo comigo um tempo, e não tinha pessoa melhor para ser um dueto comigo do que a pastora Ludmila Ferri. E quando ela foi ministrar, eu acredito que fechou esse momento de cura. Ela realmente liberou palavras muito ungidas de cura que vieram encerrar aquele momento, bem no meio do CD, bem no meio do projeto, que trouxe cura aos nossos corações. E a gente fez um clipe lindo, foi algo novo também. O Thiago, que é diretor de vídeo, preparou todo o roteiro e com uma equipe maravilhosa, todo mundo com coração voluntário. A gente fez um clipe que superou as nossas expectativas e a pastora Ludmila está ali representando o Espírito Santo, que quantas vezes, né, usa a nossa boca, usa um telefonema, usa um presente, usa uma visita para abençoar alguém. E se pessoalmente a gente não pode estar, a gente pode estar em oração e as coisas acontecem. As pessoas são tocadas através da nossa intercessão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nunca, nunca, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca, nunca, nunca pare de adorar. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós peso de glória. Por isso nós não desanimamos. Nesse projeto também a gente caprichou com o telão. A gente fez uma edição de imagens com antecedência para cada música e foi muito legal. Eu me lembro de assistir com o Cleverson essas imagens e eu fiquei muito satisfeita.
muito feliz. Eu trouxe para ele algumas ideias, como na canção do Apocalipse, eu fazia questão que a gente tivesse um cavalo branco, na música do Espírito Santo, os elementos, né, que representam o Espírito do Senhor, a água, o fogo, o vento. E Barretos também traz elementos especiais, né? A gente teve uma música country, uma música bem animada, usei chapéu, todo mundo de bota, o colete, o figurino da dança também foi bem específico. O cenário também foi todo feito pensando, né, nesse ambiente mais rústico, e a própria olaria trouxe elementos rústicos, eu achei que ficou muito lindo. Até hoje, não posso dizer do futuro, né? Se o Senhor Jesus não voltar antes, eu creio que vamos fazer projetos ainda melhores, mas até hoje eu acredito que foi o projeto mais lindo, muito, muito especial. Nós tivemos os arranjadores fazendo a roupa que veste as composições de uma maneira muito linda, arranjos muito modernos, muito atualizados. O Vinícius e o Jarley são jovens, formados do CTMDT e fazem parte do grupo e trouxeram muita coisa nova mesmo da criação deles e muito, muito especial. Cada canção tá com uma roupa mais linda que a outra. Quando eu componho, eu não imagino como vai ficar no final, e eles capricharam. Foi uma contribuição muito, muito preciosa, cada arranjo. O Sérgio também com arranjo para o vocal, para a orquestra, muito diligente sempre, ensaiando, todo mundo muito esforçado e principalmente fazendo para o Senhor. Os ensaios foram momentos muito gostosos, todo mundo curtiu muito, a gente teve alguns momentos de oração muito gostosos também, que interromperam os nossos ensaios, mas que a gente quer mesmo que aconteça, que o Espírito do Senhor venha e mude a nossa agenda, mude a nossa programação e nos ajude a estar realmente preparados, não só musicalmente, mas com os nossos espíritos afinados com aquilo que o Senhor quer fazer e falar através de nós. Eu acho que a equipe de produção que Deus trouxe para o Diante do Trono é a melhor que existe. Poxa, são corações tão fiéis, sabe? Corações tão dedicados. O Júnior, que vai à nossa frente, não sei quantas vezes ele esteve em Barretos e lida com toda a parte de papéis e muitas vezes enfrenta reuniões difíceis, está ali batendo na porta de pessoas, ajudando, né, a levantar muitas vezes recursos, parceiros, e como Deus nos deu pessoas fiéis, assim como o Júnior, outros que trabalham nessa pré-produção e não aparecem, mas sem eles não aconteceria. Temos o André Espíndola, ele que é responsável também pela produção, a contratação de todo o pessoal, palco, som, luz, o próprio Semer que faz o cenário, tudo isso é coordenado pelo André e ele é tão excelente em tudo que ele faz. Eu me lembro que ele contou uma vez que, ainda novinho, Deus deu uma palavra profética para ele que ele estaria no meio de uma grande multidão fazendo o som. E hoje, quando a gente vê ali o André no meio da casa, no meio do estádio, no meio da arena, fazendo o som, eu sempre me lembro dessa profecia. É o chamado de Deus na vida do André, ele tem feito isso com tanto carinho, com tanto zelo, aguentado também muita coisa, porque eles vão muitos dias antes do evento acontecer, eles estão ali montando, às vezes virando noite, né, lidando com muitas equipes que fazem a coisa acontecer. Nós temos o Thiago Espíndola, que trabalha com toda a coordenação do vídeo, esse ano tudo em high definition, tudo com mais alta qualidade, e a equipe maravilhosa coordenada pelo Thiago. Depois que a gente grava, ainda vem muito trabalho de edição para que o DVD fique tão bonito e a gente possa transmitir o mais importante, a essência daquilo que aconteceu no dia. Então o Thiago faz um trabalho maravilhoso. Tem o Robinho, que trabalhou ali toda a coordenação do palco, mas também e principalmente ensaiando o grande coral
que foi uma estratégia que Deus nos deu alguns anos atrás, e eles ficam bem na frente do palco cantando todas as músicas e participando, né, com mais intensidade, orando durante toda a semana, ensaiando ali mesmo em Barretos. Eu realmente não conseguiria citar todo mundo. É uma equipe linda que Deus levanta de tempo integral no Diante do Trono, e outros que vêm, né, para as gravações, como o Alessandro da Luz, que a gente já considera parte da nossa equipe também, o Randy Adams, que veio lá do Texas, né, lá dos Estados Unidos, para esta gravação mais uma vez. É tão lindo ver o Randy curtindo, mandando notícia para todo mundo que ele conhece sobre o mover de Deus aqui no Brasil, que é algo tão lindo que ele, né, não tem visto em outros lugares, e ele nos encoraja tanto. Eu sei que ali em Barretos, Deus levantou muitas pessoas com coração para nos ajudar. Pequenas coisas foram feitas, grandes coisas foram feitas, e só mesmo Deus para mover o coração das pessoas. Muitas doações, muitos patrocínios, muitas parcerias, e só Deus mesmo. A obra é dele e ele faz, né? Tem até uma música antiga que eu conheço, né? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Barretos aconteceu porque, mais uma vez, o Senhor, dele vem o querer, dele vem o efetuar, o Senhor fez.